Hello students, teachers, welcome! Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o teacher Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês na aula de hoje. Olha só. Na nossa aula 10, então, revisão e avaliação, né? Revisão aí da nossa segunda unidade. Vamos iniciar nossa aula de revisão? Então, essa unidade nós trabalhamos bastante sobre consumismo, né? Consumerism, língua inglesa, e ele também serviu como base aí para vários conteúdos, né? Que nós vimos também, tópicos gramaticais. Mas tudo isso nós vamos rever na aula de hoje. Acompanhe. Olha só, consumerism. Então, esse tema, né? É uma palavra cognata, se parece com outra língua portuguesa, é o consumismo. O final ism, ele é o ismo da língua portuguesa. Então, nós temos o seguinte. The modern society of consumerism and rampant development is destroying our world. The biggest problem with consumerism is the fact that people do not realize that there is a problem. We are already consuming resources at an alarming rate and quicker than our planet is able to replenish. O que está escrito aqui? A nossa sociedade moderna, né, chamada também sociedade do consumismo e do desenvolvimento desenfreado, está destruindo o nosso mundo. O maior problema com o consumismo é o fato de que as pessoas não entendem ou não percebem, né, que isso é um problema. Nós já estamos consumindo fontes em uma taxa tão alarmante e rápida maior, né, do que o nosso planeta está apto ou consegue recolocar, né? Então nós estamos consumindo muito mais do que o nosso planeta consegue repor aí no que diz respeito a produtos que nós tiramos aí da natureza. Aí, continuando, né, falando aí de consumismo, nós temos o seguinte. Olha só na sequência. The negative consequence of consumerism. Então, nós já sabemos que o consumismo é o consumo em excesso daquilo que nós definitivamente não precisamos. E quais são as consequências práticas disso? As well as obvious social and economic problems, consumerism is destroying our environment. As the demand for goods increases, the need to produce these goods also increases. O que está escrito aqui, gente? As consequências, né, negativas do consumismo. Se bem que o consumismo não tem uma consequência positiva, né, são sempre negativas. Tão óbvio quanto os problemas sociais e econômicos, o consumismo está destruindo o nosso meio ambiente, né, a palavra environment, meio ambiente. Conforme a demanda por produtos, a palavrinha goods, com S no final, é produtos, e sem o S significa bom, né? Então, conforme a demanda por produtos aumenta, a palavra increase, a necessidade, the need to produce, a necessidade de produzir esses produtos também aumenta. Aí, continuando. This leads to more polluant emissions, increased land use and deforestation, and accelerated climate change. Isso leva à emissão de mais poluentes, tanto na atmosfera quanto no solo, aumenta, né, increased, aumento no uso de terras e, consequentemente, né, a derrubada de árvores, né, que nós temos bastante na nossa região, né, que é o desmatamento, deforestation, and accelerated climate change, e o aceleramento, né, das mudanças climáticas, né, as mudanças climáticas se tornam mais rápidas, mais aceleradas devido principalmente à destruição das florestas, tá certo? Então, nós vimos aí alguns elementos, né, alguns pontos negativos relacionados às mudanças climáticas, ao consumismo, né, que leva, em última instância, ao aquecimento global e toda a mudança climática que nós já estamos enfrentando. Aliás, quando a gente fala de consumismo, ele passa sempre essa ideia de um problema, né, ele não tem nenhum lado positivo, na verdade, a não ser, talvez, né, possa ser considerado aí suprir a necessidade do ego que os indivíduos têm de comprar, mas tirando isso não tem nenhuma vantagem relacionada ao consumismo, todos os dados, todas as consequências são negativas, porque leva inevitavelmente à exploração de bens numa velocidade que o nosso planeta não consegue mais repor. E, somando a isso, a taxa de pessoas, né, a quantidade de pessoas no mundo também não para de aumentar. Nós já estamos aí caminhando, né, existem umas projeções de 9 bilhões até 2050, e definitivamente a nossa Terra, né, o planeta não consegue alimentar todos. Então esse precisa ser um debate muito sério na nossa sociedade. Bem, o tema aí do consumismo, que na verdade é um grande problema, ele nos levou a um tópico gramatical, que é o
present continuous, que é o tempo verbal que nós utilizamos para falar de algo que está acontecendo nesse momento. Vamos rever isso? Então, present continuous, o presente contínuo deve ser usado para expressar uma situação que está em progresso, ou seja, uma ação que ainda está acontecendo, tá? Então, ele é um presente e ele diz respeito a algo que está acontecendo nesse momento. Todo o nosso ando, endo e indo dos verbos em português devem ser trocados em inglês por ing. Vou mostrar para vocês agora alguns exemplos. Então, nós temos aí o present continuous, que eu vou mostrar para vocês, frases afirmativas, negativas, interrogativas. Positive sentences, frases afirmativas. Então, eu tenho sempre essa estrutura de sujeito. O que é um sujeito, teacher? É de quem eu falo daquilo que eu falo dentro de um contexto, dentro de uma frase, dentro de um período, enfim. Mais o verbo to be, sempre no presente, tá? Am, is ou are, uma das três possibilidades, tá? Am, is ou are. Então, sempre uma dessas três formas aqui é depender do sujeito. Mais o verbo principal com ing no final, que é o gerúndio, cuja terminação em língua portuguesa, a tradução vai ser ando, endo, indo, a depender do verbo, e mais o complemento. Então, frase afirmativa, nós temos o seguinte: people, que é o sujeito, pessoas, are, mais de um, plural, portanto, eu vou utilizar o are. People are buying items then they cannot afford. Então, as pessoas estão comprando, ó, o verbo principal, comprar, comprando, com ing. Itens que eles não podem pagar. Tá? Então, as pessoas estão comprando produtos que eles não conseguem pagar ou precisam trabalhar muito mais para pagar. Algo que eles definitivamente não precisam. A palavrinha afford quer dizer pagar, ter como custear aquela compra. Consumerism, consumismo, aqui eu estou falando dele, terceira pessoa do singular, né? Consumerism é igual a ele, que em inglês é he. Consumerism is destroying our environment. O consumismo está destruindo, destroy é o verbo principal, destroying é o verbo com ing, destroying our environment. O consumismo está destruindo o nosso meio ambiente. E por último, I am. Primeira pessoa sempre vai exigir a forma verbal am, do verbo to be. I am doing my part to save our planet. Eu estou fazendo, o verbo do é fazer, doing, fazendo. I'm doing my part to save our planet. Eu estou fazendo minha parte para salvar nosso planeta, ok? Frases negativas agora. Aliás, voltando aqui só um pouquinho. Nós já vimos então a frase afirmativa, agora para a negativa. Nós temos a mesma estrutura. Na frase negativa é a mesma da afirmativa com a presença do not logo após o verbo auxiliar. Sujeito, verbo to be, mais o not, mais verbo principal com ing, mais complemento. Repare que a estrutura é exatamente a mesma, a diferença é a presença do not acrescida ao verbo auxiliar. Olha o exemplo. Consumerism is not, sujeito, verbo to be, mais o not, is not decreasing. Então, aqui nós não temos complemento, né? Nesse caso. Consumerism is not decreasing. O consumismo não está diminuindo. Então, a frase negativa só apresenta o not em relação à frase afirmativa. Interrogative sentences. As frases interrogativas. Verbo to be, mais sujeito, mais verbo principal com ing, mais complemento. E aqui que eu não coloquei, mas vou pôr, é o question mark, que é o ponto de interrogação. Então, verbo to be, aqui é uma inversão, tá? Frases interrogativas, aliás, perguntas em língua inglesa sempre vão começar com verbo, tá? Então, por isso que há sempre essa mudança, alternância de posição entre sujeito e verbo. Então, nós temos, is consumerism destroying our planet? O consumismo está destruindo o nosso planeta? Ponto de interrogação, question mark. Is consumerism destroying the planet? O consumismo está destruindo o nosso planeta? Daí está destruindo o planeta? Olha a pergunta. Chama atenção para a transformação, a mudança, aliás, de posição entre sujeito e verbo. Tá certo? Então, o que a gente precisa memorizar? Frases afirmativas têm a estrutura sujeito, verbo to be, sempre uma das três pessoas, né? Das três conjugações possíveis, que é am, is e are, mas o verbo principal, tá? Sempre acrescido de ing, que é o formador de gerúndio, cuja tradução vai ser ando, endo, indo do português, mais complemento se houver. Frases negativas também seguem essa mesma estrutura. Sujeito, verbo to be, que vai ser uma das três formas am, is ou are,
mais o verbo principal acrescido de ing, né, e o ponto ali, complemento, se tiver. A diferença da frase negativa é que eu tenho not logo após o verbo to be. Então, verbo, sujeito, verbo to be, mais not, mais verbo principal com ing e mais complemento, se houver. Frases negativas é onde a mudança é maior. Eu tenho uma inversão de sujeito e verbo. Se nas frases afirmativas e negativas eu inicio com sujeito, nas frases interrogativas eu vou iniciar sempre com o verbo. Verbo, sujeito, mais verbo principal com ing, complemento, se tiver, e o ponto de interrogação, que é o question mark, tá certo? Lembre-se desse detalhe. Todas as perguntas em língua inglesa vão iniciar com um verbo, tá? Sempre vai começar com o verbo e é sempre um verbo auxiliar. Nessa estrutura, o verbo auxiliar é o verbo to be, então é ele que vai iniciar a pergunta, tá certo? Ainda que eu utilize um pronome interrogativo, why, what, where, na sequência sempre vai ter um verbo auxiliar, normalmente o do. Nessa estrutura, nós já temos um verbo auxiliar, que é o verbo to be. Verbo to be é verbo principal e verbo auxiliar depende do contexto. Nessa estrutura aqui que nós acabamos de ver, ele é verbo auxiliar. Tá certo? Então memorize aí. Perguntas em língua inglesa sempre vão iniciar com um verbo. Sempre com verbo auxiliar. Por falar em verbo auxiliar, são sempre esses verbos que fazem todas as mudanças. Verbo auxiliar, ele recebe o not na frase negativa. Verbo auxiliar muda de posição com o sujeito para formar frase interrogativa, tá? Ele faz tudo, é sempre o verbo auxiliar. Tá bom, gente? Dito isso, a gente vai avançar para um outro tema que nós vimos aí ao longo das aulas, que foi o sufixo ism. Olha só. Então, suffix. Sufixo é aquela partezinha que nós acrescentamos sempre no final de uma palavra para formar outra. Nesse caso, ism, né? Ele vai dar essa ideia de ismo na língua portuguesa. It means taking side with, significa tomar lado de, or, ou, imitation of, ou imitação de. E is often used, e sempre é usado, frequentemente, aliás, é usado to describe philosophies, é usado para descrever filosofias, theories, teorias, religions, religiões, social movements, movimentos sociais, artistic movements, né, movimentos artísticos, and behaviors. A palavrinha behaviors significa comportamento, tá? Comportamento. It is typically add to nouns. E, normalmente, ele vem adicionado a substantivos, tá? Então, é um sufixo, que é uma partezinha que vai no final da palavra, e ele é acrescido, via de regra, nos substantivos, nouns, ok? Então, nós temos exemplos. Criticism, ele significa crítica, aqui ele foge da regra, né, com seu finalzinho ismo, mas todos os outros exemplos dão conta dessa terminação. Baptism é batismo, né, nesse caso aqui. Journalism, jornalismo. Realismo. Optimism, otimismo, né? Aí na sequência, organismo. Mecanismo. E naturalism, que é naturalismo. Tá? Então repare que o final ism, esse sufixo da língua inglesa, tem sua tradução na língua portuguesa com o final ismo. Há uma outra variação, mas via de regra, na mais das vezes, ele sempre vai ter essa tradução, tá certo? Então, finalzinho ism em língua inglesa vai ter, via de regra, a sua tradução ismo na língua portuguesa. Há alguns casos em que foge essa regra, mas a grande maioria das palavras, o finalzinho ism vai ter a sua tradução na língua portuguesa como ismo, ok? Voltando agora a falar um pouquinho sobre as consequências das fake news. Vamos lá? Consequence of fake news. As consequências das fake news. Fake news, então, né, são as notícias falsas. Fake é falso, news, notícias. A palavrinha news, com S, significa notícias, informações. New, sem o S, significa novo, nova. Então, spreading fake news. Fake news is the very dangerous act. Espalhar fake news é um ato muito perigoso. Sharing false information, compartilhar informações falsas, manipulated photos and videos, vídeos e fotos manipulados, and dubious publications, e publicações dúbias, can pose public health risks, pode colocar a saúde pública em risco. Encourage prejudice and result
in deaths. Então, ele pode colocar a saúde pública, né, em risco e encorajar aí o preconceito ou pré-julgamento, mas a gente tem essa tradução, prejudice, para preconceito, tá? Mas pode ser pré-julgamento também. And result in deaths, e resultar em mortes. Então, essas são as consequências das fake news. Exemplo, e.g., public health issues. Então, um exemplo aí relacionado à saúde, né? A problemas aí relacionados à saúde pública. Anti-vaccination movements, movimentos anti-vacina, have grown again in recent years. Cresceu novamente nos últimos anos. Some people against the use of vaccines, algumas pessoas contrárias ao uso de vacinas, spread false news and propagate their views that vaccinating the population is harmful. Então, pessoas que são contrárias ao uso de vacinas espalham fake news e propagam suas visões que vacinar ou a vacinação da população é perigosa. Which is a serious problem, o que é um problema muito sério. As resistance to vaccination endangers the population. E isso, né, essa resistência à vacinação coloca a população em risco, tá certo? Então, as fake news, elas são, de modo geral, ruins, mas elas são ainda maior, né, quando relacionadas à saúde pública, tá? Então, nunca é boa fake news, nunca são boas, mas quando coloca a saúde da população em risco, aí ela é um problema muito maior. Alguns tipos de doenças que nós temos, né? Disease, como que nós chamamos algumas doenças em língua inglesa? Hypertension, né? Hipertensão. Cancer, né? Câncer. Asma, aqui muda a grafia, mas a pronúncia e o significado é o mesmo. Catarata, é a catarata, né? A gente já sabe o problema ocular. Epilepsy, epilepsia. Multiple sclerosis, esclerose múltipla. Parkinson's disease, doenças de Parkinson. Benign prostatic hypertrophy, que é problema, né, de próstata, né, o aumento da próstata. Dementia and mental illness, problemas mentais, né, demência ou problemas mentais. Diabetes, que é diabetes, né, uma palavra também cognata. Infectious disease, aqui doenças infecciosas, basicamente relacionada a bactéria, né, bacteria, and fungi, e fungos, né, ela pode ser relacionada a fungos ou bactéria, e obesity, e obesidade. Então, esses são alguns tipos de doenças. Vocês repararam que muitas dessas palavras relacionadas, vocabulário relacionado a doenças, elas têm palavras semelhantes, significados e grafias semelhantes na língua portuguesa. Isso porque elas derivam de uma mesma fonte, tá? Muitas das doenças, nomes científicos, eles derivam ou são feitos no latim, tá? Vem do latim, e aí todos os países, todas as línguas adotam esses nomes científicos, e por isso que nós temos aí a mesma palavra, às vezes na língua inglesa, né, o mesmo significado aí, e mesma grafia na língua portuguesa, tá? Então, elas dividem a mesma origem, por isso que nós temos várias palavras aí semelhantes, tá certo? Gente, eu vou mostrar para vocês agora um VT que mostra o corpo humano, os órgãos do corpo humano. Acompanhem com muita atenção. Brain, lungs, liver, bladder, kidneys, heart, stomach, intestines, Então, nós acabamos de ver aí, né, nesse pequeno VT, os órgãos, né? Alguns, né, tem outros, mas assim, os mais utilizados, mais comuns, nós vimos aí, né, que são partes e também órgãos do corpo humano, tá? E com esse VT aí relacionado aos órgãos humanos, nós finalizamos a nossa aula de hoje, tá? Agradeço aí, né, que bom que vocês prestaram bastante atenção, que vocês ficaram atentos, espero que a aula tenha suprido aí as demandas de vocês, e a gente se vê numa próxima. Bye, bye!